Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Cafofo Cast. E dessa vez com algo novo acontecendo. Então eu quero chamar aqui o meu amigo Caleb e o meu amigo Davidson. Isso, que saudade! Nosso novo modelo do Cafofo Cast. Estamos de volta. Estamos de volta. Digamos que é uma segunda temporada? Pode ser que sim, né? Pode ser. Vamos ver aí. Mas a gente conseguiu aí trazer um novo modelo para vocês, né? Que vai além do áudio. Os áudios vão continuar no Spotify, tá, pessoal? Mas como a gente startou aqui o canal do YouTube, a gente vai estar colocando o vídeo, né? Dessa conversa lá no canal também. Então a gente já quer te convidar aí, se inscreve lá no canal, deixa seu like, seu comentário, fala pra gente o que você tá achando desse novo modelo e, claro, sempre dando suas sugestões, suas dicas aí, quem você quer que a gente convide para participar conosco, porque a gente tá muito animado aí para esse novo tempo. Vamos lá? E aí, como é que vocês estão, Caleb, Davidson? Quanto tempo que a gente não faz isso, né? Estamos bem, graças a Deus. Agora, esse novo modelo aí, vamos ver o que Deus vai soprando, vamos ver o que Deus vai fazendo e vamos fluir nisso que Ele já tem feito também. Vamos que vamos. Muito bom estar com vocês, família. Saudade, cara, saudade. Pô, nem fala, né, cara? Mas creio que nesse novo tempo o Senhor tem algo novo. E ficou me faltando um café, né? Porque tá todo mundo com café, eu vou arrumar uma xícara daqui a pouco e vou tomar um café também, mas tudo bem. Mas é muito bom a gente estar seguindo nesse projeto aí que eu creio que foi startado no coração do Senhor e com todos vocês que acompanham a gente, né? Porque somos uma família, né? Então, vocês estejam conosco aí, apoiem a gente, incentivem, mandem temas, comentem, compartilhem, fala com aquele teu amigo lá sobre algo que a gente vai falar aqui, puxa assunto, depois compartilha algo que você ouviu, porque eu creio que o Senhor quer startar coisas novas nesse novo projeto, então vamos com a gente que vai ser top demais. É isso. Isso aí, vamos que vamos. E hoje, família, a gente vai estar começando, né? Voltando aí a ativa com o CafofoCast, a gente vai estar falando sobre recomeço. Aproveitando esse gancho aí que a gente está voltando com o podcast, iniciamos o canal, a gente quer falar, né, sobre o tema recomeço e a gente vai começar falando sobre Filipenses 3, do versículo 13 a 14, que diz assim: irmãos, não pensam que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio de chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então a gente quer iniciar, né, esse nosso retorno falando sobre recomeço. Então a gente vai compartilhar um pouco sobre o que o Senhor tem nos ministrado sobre isso aí. Então, Caleb, vamos lá. Vamos desenrolar esse manto aí. Conta aí pra gente, pra galera, o que você tem vivido de recomeço, né, nesse último tempo aí. Cara, então, quando a gente trata sobre recomeço, eu acho que todo mundo aqui já teve que recomeçar alguma vez na vida. A gente sabe que às vezes é mais fácil você começar algo do zero do que você ter que recomeçar. Porque quando você começa algo do zero, você não tem ali uma base, você não tem uma estruturação, mas quando você tem que recomeçar algo que não deu certo, cara, muitas vezes é muito mais difícil. Porque já tem toda uma estruturação, às vezes você já criou uma certa expectativa, que, cara, isso aqui vai dar certo, isso aqui é o plano perfeito, agora sim, agora vai, e aí você vai lá e muitas vezes é frustrado. Então, quantas e quantas vezes que a gente já não idealizou algo, criou uma expectativa em cima de algo, desejou muito por algo, empenhou tanta força em algo, mas chegou uma hora que a gente viu que a gente não conseguia mais. E aí a gente se frustra, fica triste, fica abatido, mas aí a gente precisa aprender, que a gente até estava brincando enquanto a gente comentava nos bastidores sobre a arte de recomeçar, que literalmente é uma arte, é algo que a gente aprende ao longo da caminhada. Eu acho que é muito importante a gente ter esse coração ensinável em aprender a recomeçar, porque não são todos os nossos planos que vão dar certo da noite pro dia. Muitas vezes a gente vai estar caminhando e a gente vai tentar algo e, cara, não vai dar certo. E aí, o que você vai fazer? Você vai
paralisar e permitir que uma frustração te defina como um todo ou não? Você vai aprender a continuar, a recomeçar dia após dia. Você até perguntou, tipo, o que é que você tem recomeçado? Recentemente a gente tava lá na igreja, né? Eu preguei no culto de quinta e eu tava falando, tipo, cara, hoje eu vivo coisas na área profissional que há 8 anos eu tentava viver. Tipo, eu tava há 8 anos nesse de que agora vai, pum, não dava certo. Agora vai, pum, não dava certo. E, cara, quantas e quantas vezes eu não pensei em desistir? A gente não pensa em desistir, sabe? E eu me recordo até, um exemplo que eu dei foi uma vez que eu tava a ponto de desistir do que Deus tinha pra mim na minha área profissional, do sonho que Deus tinha. E o meu líder, na época, virou pra mim e falou assim, olha, Deus quer que você sonhe. Deus quer que você volte a sonhar. E aí, ele até falou, olha, Deus tem uma obra contigo na sua área de trabalho. E aí, você está disposto a participar disso ou não? Só que naquele tempo, cara, eu tava extremamente frustrado sobre o que eu tava vivendo, sabe? Tipo, sobre o que já tinha acontecido, os sonhos que eu tinha idealizado que não tinha dado certo, mas Deus ainda tinha um propósito naquela área. Então, o que a gente precisou fazer, cara? A arte de recomeçar. Vamos tentar mais uma vez? É Deus que está conduzindo? Então vamos andar mais um pouco, vamos acreditar mais um pouco, vamos sonhar mais um pouco. Então acho que isso é algo que a gente não nasce com isso, mas a gente aprende a viver isso. E isso eu creio que, cara, é da parte do Senhor. Foi o que Paulo fez. Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele falou assim, olha, eu tenho um histórico, eu já vivi muita coisa, mas para recomeçar, eu tenho que deixar o que eu já vivi, o que já aconteceu, seja bom ou seja ruim. Eu tenho que deixar isso daqui para que eu possa viver isso novo, para que eu possa recomeçar a partir daqui e prosseguir para o alvo. E eu acho que isso é algo que a gente precisa aprender no dia a dia mesmo e se permitir ser ensinado pelo Senhor acerca disso. Mas fala tu, Davinho, qual que é a sua visão sobre a arte de recomeçar? Manda aí. Caraca, eu fico impressionado porque o Caleb fala muito bem, né? Tu vai olhando ele falando, eu falo, caraca, o cara manja daquilo que tá falando, né? Mas, cara, uma coisa que me pega muito nessa questão de recomeçar é o que Deus faz quando Ele manda a gente recomeçar. Porque, às vezes, a gente se apega muito ao que a gente vai abrir mão, né? Pô, vou abrir mão daquilo, mas poxa, eu já cheguei tão longe, eu vou ter que começar tudo de novo. E um versículo que fica na minha cabeça, que eu estava lendo antes da gente começar, é Isaías 43, versículo 19, que diz assim, veja, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não percebeis? Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Uma coisa que fica vindo na minha cabeça é sobre Abraão, né? Porque se quer falar de recomeço, Gênesis é o modelo. Começa lá com Adão, né? Depois ele vem para Noé, Abraão, tem Moisés logo depois, e Jesus sempre está tentando recomeçar, né? Através dos seus filhos, através daqueles que são seus representantes na terra, mas em especial Abraão, ele fala assim, cara, sai da tua parentela, do meio de onde tu vive, de onde você passou a tua vida inteira e vai para um lugar onde eu te enviei. E, cara, aqui no versículo 19 de Isaías, ele fala, veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu colocarei caminho no deserto e rios no ermo. E uma coisa que eu fico viajando sobre Abraão é que Deus manda ele de uma cidade para outra, que ele não sabe qual é o fim, só que mesmo em meio ao deserto, em meio à caminhada, fala que tanto para Abraão quanto para Ló, que foi com eles, o rebanho dele, o povo dele cresce muito. Talvez o que não cresceria se ele tivesse continuado lá no povo dele, lá onde ele estava, talvez na zona de conforto dele, onde ele foi criado e habituado, talvez não teria crescido daquela forma, mas por ele ter obedecido ao Senhor e recomeçado, ido por um caminho totalmente diferente, cara, Deus faz abundantemente mais. E aí os servos aumentam, o gado aumenta, a riqueza dele aumenta, e
chega num nível, né, onde depois ele e Ló se separam porque não dava para os dois viverem juntos por conta dos conflitos que tinham, porque os dois tinham coisas demais. E aí eu fico imaginando essa passagem de tipo assim, cara, você tá abrindo mão, mas você não tá vendo Deus falando em Isaías, vocês não estão vendo o que eu tô fazendo? Eu tô, de fato, abrindo um caminho no deserto. Ele fez isso com o povo de Israel. Ele abre o caminho no deserto, ele abre o mar para que eles pudessem passar. E não só uma vez, ele abre um mar lá com Moisés, depois ele abre um mar com Josué. Então, tipo assim, cara, a partir do momento que a gente abre mão de algo que a gente vivia, ou abre mão de talvez coisas boas, porque tem um recomeço de coisas ruins, tipo assim, cara, eu cheguei até aqui, mas eu errei. E aí tem aquele de, cara, preciso trazer a memória onde eu errei e recomeçar e voltar para o caminho certo. Mas também tem aquele momento onde você pensa, observa a sua vida e você vê, cara, tá tudo muito bom. Eu tô fluindo naquilo que o Senhor me chamou, meu trabalho tá bem, minha família tá bem, meu ministério tá bem. E aí o Senhor fala, tipo assim, não, seu projeto aqui já tá concluído, vai para outro lugar. Então, tipo, tem essas questões onde o recomeço se aplica, mas em todas elas o Senhor sempre é abundante em misericórdia. A palavra dele fala que em nenhum momento ele nos abandona. Uma coisa que eu fico viajando sobre o povo no deserto, sobre essa questão do Senhor estar fazendo um caminho no deserto, é que de dia tinha uma nuvem que guiavam eles, quando a nuvem parava, eles paravam também, e de noite tinha uma coluna de fogo, cara. Imagina, você tá seguindo num caminho que o Senhor está te guiando e tem uma coluna de fogo para mostrar que Ele está ali com você o tempo todo. E quantas vezes a gente recomeça numa área, talvez numa área de trabalho, onde o Senhor fala, eu quero que você mude sua área de trabalho. E às vezes o que você demorou 10 anos para conquistar numa certa área que você estava, você muda de área de trabalho e conquista em 1 ano tudo aquilo que você demorou para conquistar na outra área, simplesmente porque você obedeceu. Isso não é um padrão. Deus pode fazer em 10 anos de novo, mas tenho certeza que Ele vai estar sempre fazendo algo novo. Então, é muito maneiro a gente parar para conversar sobre isso, sobre um recomeço, porque, cara, o que Deus faz quando Ele pega alguém que, de fato, se abre para Ele e fala assim, pô, Jesus, eu quero mudar minha história, eu quero viver o centro da tua vontade, eu quero recomeçar. E aí ele pega e ele fala, então deixa que eu vou cuidar de tudo daqui pra frente. E quando ele cuida das coisas, cara, é tudo bom, perfeito e agradável. Porque Deus é muito bom e Ele sabe fazer projetos como ninguém. Então, é algo que eu fico viajando sobre. E, cara, é um assunto que dá pra gente discorrer muito. Então, vocês podem continuar aí, porque senão eu vou falando direto e a gente se perde. Devinho é pregador profeta, né? Muito louco. Posso só pegar um gancho rapidinho? Que o Devinho ele falou um negócio que, cara, eu fiquei parando pra pensar. Que quando ele falou do povo no deserto, uma das coisas assim, que me veio à mente é tipo, cara, querendo ou não, acho que uma das principais virtudes que a gente precisa ter quando a gente vai recomeçar é a dependência em Deus. Aí eu fiquei parando pra pensar que, tipo assim, cara, vai, Adão e Eva, quando eles começaram a vida lá no jardim, o que eles faziam? Eles dependiam de Deus. O que Deus falava, eles faziam, olha, dá nome pros bichinhos, faz isso, domina aquilo. Ou seja, eles dependiam de Deus. Dá nome pros bichinhos. Eles... Não, mas era. Dá nome pra Beca. Aí, pô, Beca, aí, a cara de Beca. Mas Beca, pra quem não sabe, é a cachorra do Iago, cadela, né? Cadela do Iago. Mas enfim, eles lá naquele início, eles dependiam de Deus. E justamente o pecado foi desobedecer a Deus e perder essa dependência de Deus. Mas se a gente for parar pra pensar um exemplo, o povo saindo do Egito, quando eles saíram do que era velho para viver o novo em Deus, para recomeçar, para ter uma nova vida, o que eles tiveram que fazer? Caminhar pelo deserto e depender de Deus, como o Davidson falou. Tinha nuvem que cobria, tinha um maná que caía do céu. E, cara, se a gente for pegar tantos outros até exemplos na nossa vida, quando a gente vai começar ou recomeçar algo, a gente precisa ter em mente que uma das principais virtudes que a gente precisa ter, cara, é a dependência em Deus. Porque muitas vezes vai ser algo novo ou vai ser algo que a gente precisa saber como lidar para recomeçar.
E não adianta a gente querer fazer na força do nosso braço, sabe? Precisa da dependência, do direcionamento de Deus. Para que o plano ele seja bem sucedido, a gente precisa apresentar para Deus e falar, olha Deus, é isso aqui, esse é o tempo que eu estou vivendo, eu dependo do Senhor. Para que eu consiga, eu já fiz uma vez, não deu certo, eu já fiz 2, não deu certo, eu já fiz 3, não deu certo. Agora eu preciso que seja o Senhor. E até bate com a história de Pedro. Que Pedro ele jogou a rede, passou a noite tentando, passou a noite jogando, e ele não conseguiu pescar nenhum peixe. Quando Jesus veio pela manhã, Jesus vira e fala assim, olha, vai onde a água é mais profunda e joga ali do outro lado. E ali naquele momento ele pôde fazer a pesca e pegar os peixes e tudo mais. Mas por quê? Porque agora ele não estava indo mais na força do braço dele, mas ele estava dependendo da palavra do Senhor, do que a palavra do Senhor estava orientando e direcionando, para que então ele pudesse recomeçar efetivamente, Deus desse ali o caminho, Deus desse o destino. Então acho que uma virtude que precisa ser latente quando a gente está recomeçando algo é, cara, a dependência em Deus, sabe? Tipo, de ter a humildade, tipo, olha Deus, fala, eu já tentei, mas agora eu preciso que o Senhor fale, que o Senhor direcione, para que realmente eu consiga caminhar naquilo que o Senhor tem para mim, sabe? Cara, glória a Deus, porque eu tava pensando enquanto o David tava falando, e outra virtude que me veio à mente, e é muito, muito interessante como é que Deus faz as coisas, né? Que é obedecer, né? A gente ouve sobre isso e eu acho que a gente só consegue associar isso à nossa vida quando de fato a gente vive, né? E tem momentos onde a gente vai ser colocado à prova, né? Como a palavra diz, cara, que as provações ela vem para realmente provar aonde está a sua fé e se a sua fé de fato está no Senhor. É o que a gente falou, tipo, o que eu falei no vídeo do Express, quando a gente lançou. Isso tem martelado muito na minha cabeça, tipo assim, full time, porque a gente tem vivido o final dos tempos e a palavra diz que no fim o amor de muitos se esfriaria. Só que esse amor de muitos é o amor ágape, é o amor que vem do Senhor. Porque a gente vai ver, como temos visto, né, os falsos amores surgirem de uma forma muito intensa. O amor eros, que é ligado ao erótico, o amor filéu, que é ligado à amizade, pai, filho e tal. Então, todas as formas de amor vão começar a estourar, como a gente tem visto. Porém, o amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor de Jesus, ele vai se esfriar. E se a gente não tiver firmado, né, nesse local de obediência para viver um recomeço, a gente não vai ver. Né? Porque eu fico pensando, cara, tipo, sobre Adão. Né? Adão era um plano perfeito do Senhor ali. Através de uma escolha do homem, né, do primeiro homem, o pecado veio e precisou que outro homem, né, Jesus, viesse para restaurar aquilo. Houve um recomeço, né? Só que, cara, foi um recomeço através de sacrifício. E às vezes a gente tende a querer recomeçar, às vezes com a armadura antiga, com as estratégias antigas, frequentando os mesmos lugares ou com o mesmo pensamento, ou simplesmente por religiosidade. Tipo assim, eu tenho que recomeçar, não tem opção. Querendo ou não, você tem opção, mas, cara, é bom que você escolha com o entendimento que você está fazendo, né? Tipo, pô, eu vou recomeçar porque eu preciso, cara, me santificar mais, eu preciso alcançar, sabe, tipo, a coroa da vida, eu preciso ir rumo ao alvo, não tenho para onde ir, não tenho para onde voltar, não existe outro lugar longe de Jesus, né? E, cara, tipo, às vezes é triste ouvir de pessoas querendo recomeçar em outros lugares, né? Tipo, acho que todo mundo que já teve uma vida fora de Jesus, né? Tipo, no mundo. Ontem, cara, foi culto de Santa Ceia. Ontem, ontem. Que vai estar postado um pouco mais pra frente, mas no último domingo, cara, foi culto de Santa Ceia e eu tive muita lembrança do meu dia ali, tipo, que eu conheci Jesus. E eu comecei a ver, assim, num geralzão, como Deus ele foi trabalhando nos mínimos detalhes, assim. E eu fiquei muito constrangido, porque, cara, eu não quero voltar para aquele lugar, sabe? Eu não quero voltar para aquele padrão de vida que eu tinha.
não existe vida naquilo ali, sabe? Então, eu comecei a lembrar, né? Deus começou a me trazer à memória todas as vezes que, cara, eu cheguei na igreja quebrado e ele recomeçou algo novo em mim. Ele refez a minha identidade, ele refez a minha esperança, ele trouxe sobre mim algo novo, mediante a obediência, ao arrependimento, né? Então, cara, Deus, ele nos chama para um recomeço, mas a gente precisa olhar, falar, beleza, vou ver aonde eu caí aqui, né? Vou ver aonde eu falhei, porque se a gente está precisando recomeçar alguma coisa, das duas umas, né? Tem um recomeço que é de fato algo totalmente do Senhor, que você vai começar um novo tempo com Ele, um recomeço ali, mas tem um recomeço que é mediante as nossas falhas, e pela misericórdia e graça a gente tem acesso a isso. Então a gente precisa, peraí, deixa eu ver onde eu falhei aqui, vou me arrepender verdadeiramente, vou lembrar das práticas das primeiras obras e vou recomeçar, e vou voltar, sabe? Tipo, mas com entendimento, com obediência. E senão a gente vai ficar fazendo isso e isso vira uma barganha, né, cara? E é muito triste, às vezes, eu conversar com pessoas que querem recomeçar, tipo, eu vou tirar um tempo para me encontrar. Eu já ouvi isso. Tipo, eu vou tirar um tempo para me encontrar. Vou tirar um tempo para ter um encontro comigo mesmo. E, cara, a minha resposta para a pessoa foi, cara, você não tem vida longe de Jesus, cara. Se você for se reencontrar, você vai se encontrar no pecado, não existe. Você e você é igual a pecado, é erro, é assim como eu e eu é igual a pecado. Só que eu e Jesus é diferente, né? Então, o recomeçar, ele precisa gerar em nós essa responsabilidade de, tipo, cara, vai, não peques mais. Sacou? Tipo, existe uma responsabilidade nisso. Não é simplesmente, tipo, eu posso recomeçar toda hora. Cara, você vai conseguir, né? Tipo, Deus vai abençoar, Deus vai estar ali contigo, misericórdia. Mas vai ter um dia que não vai estar mais. Sabe? E esse dia pode ser agora, pode ser amanhã. Entende? Então, eu particularmente tenho refletido muito sobre isso. Tipo, dessa responsabilidade. E é difícil. Recomeçar não é fácil, né? E a gente precisa... Eu acho que, mas eu acho que com a responsabilidade as coisas ficam mais fáceis. Porque a gente começa a olhar para Jesus e ter ele como o nosso modelo aí. Mas, glória a Deus. Davi voltou? Ficou travado aí? Congelou? Normal, né? Sério? Não, ficou um pouquinho. Mas aí a gente até, pessoal, já pede desculpa para vocês. Estamos, né, iniciando esse novo modelo aqui. Então, imprevistos vão acontecer, mas glória a Deus, o Senhor é bom. Então, tenham, né, misericórdia com a gente. Eu estava pensando aqui quando o Iago estava falando sobre um versículo que eu até dei uma pesquisada aqui, que está lá em Hebreus 4, versículo 16, que diz assim: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O que acontece? Vai ter situações nas nossas vidas onde, cara, recomeçar é difícil. E vai ter muitas situações na nossa vida onde a gente vai pensar 2 vezes. Isso, todo mundo está sujeito a isso. Lógico que quanto mais profundo a gente vai no Senhor, menos a gente vai se arrependendo das decisões que a gente tomou por conta dele. Mas até a gente chegar nesse nível de profundidade, vai ter momentos que a gente vai pensar assim: caraca, será que eu fiz a escolha certa? Será que era para eu fazer isso? E esse versículo vem na minha cabeça porque fala sobre a gente chegar com confiança ao trono da graça. De tipo assim, pô, Deus, o Senhor me guiou nesse caminho. Então, por favor, me socorre nessa situação aqui. Pô, Pai, me dá força. Se o Senhor quer que eu siga nesse caminho, por favor, Jesus, me ajuda. Me dá um apoio, me dá um caminho, dá um sinal de que eu ainda estou fazendo a coisa certa. E chegar com confiança de filho, de tipo assim, cara, você está indo falar com o seu pai, precisando de ajuda. Não tá num dia bom e, cara, precisando
de socorro. E quando a gente chega a ele e a gente fala com confiança, por quê? Porque a gente precisa ter fé de que quando a gente vai colocar algo aos pés do Senhor, quando a gente vai levantar ele, vai se expor a ele, pedir ajuda a ele, a gente vai ter uma resposta. É como se fosse um pai que falasse assim, filho, vai andar de bicicleta. E aí você está aprendendo a andar de bicicleta. E aí sai a corrente da bicicleta. Você não sabe consertar a corrente da bicicleta, mas se você pedir ajuda para o teu pai que mandou você pedalar, ele com certeza vai te ensinar a consertar a bicicleta. E aí você vai lá, ele te ajuda, conserta a bicicleta e você volta a pedalar. Pode ser devagar, pode ser rápido, no seu tempo ou no tempo dele. Mas aí, quando você tem esse entendimento de que, cara, você está pedalando e se der algo ruim, o teu pai está ali do teu lado para te ajudar, você consegue caminhar e pedalar com mais confiança. Você consegue ir mais longe porque você sabe que ele não vai te deixar cair, ele não vai deixar faltar nada, ele não vai te deixar faltar apoio, porque ele é a tua base. E aí é onde a gente precisa sempre sondar o porquê nós estamos recomeçando. Será que é Jesus a nossa base? Porque se ele for a nossa base, cara, pode ter certeza que toda vez que você precisar, é só chegar a ele confiadamente, sabendo que você vai ter a resposta, que ele vai se manifestar. Se ele for a tua base, cara, pode ter certeza que vai vir trovão, vai vir tempestade, vai vir terremoto e nada vai te parar, porque a tua base é inabalável. Ainda que você seja abalável por um tempo, se a nossa base for abalável, cara, a gente vai até o fim do mundo nessa bicicleta, porque o Senhor ele vai estar com a gente ali e a gente vai conseguir ter confiança naquele caminho que a gente vai estar seguindo. Então, enquanto o Iago estava falando sobre isso, eu fiquei aqui viajando e aí estou compartilhando aí com vocês, mas é isso, família. Não, exato. A gente precisa saber quem foi que conduziu a gente a isso, né? E aí, família, eu queria pra gente caminhar aí para as considerações finais. Mas assim, são dois cenários que eu acredito que muitas vezes a gente já passou, quem tá ouvindo também já passou, ou pode até estar passando agora, que quando a gente precisa, um exemplo, Deus nos deu algo, a gente falhou, a gente errou, a gente se afastou, a gente não deu a resposta certa, a gente sente que o passado foi melhor que o presente, que no passado a gente buscava mais, estava mais ali conectado com o Senhor. Hoje muitas vezes a gente pode acabar se sentindo distante, não dando a resposta correta, mas a gente quer recomeçar, a gente quer viver essa plenitude em Deus, mas quantas e quantas vezes não vem um questionamento do tipo, olha, eu quero recomeçar, mas eu tenho vergonha, porque eu tentei, falhei, e aí todo mundo ficou olhando pra minha cara, tipo assim, vacilou de novo, errou de novo, caiu de novo, não conseguiu de novo. Então, quantas e quantas vezes a gente não fica com questionamento, tipo, cara, eu quero recomeçar, mas eu tenho vergonha do que vão falar, do que vão pensar, do que vão achar de mim. Ou também o cenário do, eu quero recomeçar, mas na verdade eu acredito que lá no fundo eu sei que não vai dar certo. Então a pessoa nem recomeça, porque dentro dela ela sente, cara, pra que recomeçar se eu sei que eu não vou conseguir? Pra que recomeçar se eu sei que não vai dar certo? E aí eu queria ver com vocês o que vocês pensam sobre isso, o que vocês aconselham sobre isso, se vocês já viveram, sentiram isso também, mas pra quando tem essa situação de vir pensamentos dessa forma, olha, eu quero recomeçar, mas eu tenho vergonha, ou olha, eu nem quero recomeçar porque eu sei que não, eu sei que não vai dar certo. O que vocês fariam? Cara, vou te falar que isso é muito louco, né? Porque você começa a pensar em todas as vezes que você realmente bugou desse jeito, né? Todo mundo tá sujeito a isso, cara. E a primeira coisa que, assim, eu aprendi é entender o como meu coração é enganoso. Acho que quando a gente vacila, é muito mais fácil a gente querer fugir, né? De lidar com a consequência daquilo. É o que a gente, cara, ouve diariamente na nossa igreja. O pecado, você vai ser perdoado, você vai ter o perdão, mas existe a consequência. E às vezes a consequência é você realmente bancar aquilo ali.
né? Você lidar com aquilo ali, é você enfrentar aquilo ali. Porque o pecado, ele gera morte, cara. E para que haja vida em cima da morte, precisa ter um sacrifício. E aí, o que me remete é o seguinte, cara, o meu coração, ele é enganoso. Então, eu preciso ter isso em mente em todo o tempo, porque senão eu vou me sabotar. Então, se eu, cara, vacilei, foi porque eu dei atenção demais a mim mesmo. Então, eu preciso olhar para Deus, ouvir o que o Senhor está falando de mim naquele momento, entender que a graça dele basta, né? Assim como Paulo, cara, que pediu 3 vezes e depois da terceira não pediu mais, a graça basta. Preciso me apropriar disso, preciso confiar, né? Como o Davidson falou, cara, me achegar com confiança e preciso recuperar a minha identidade, cara. E aí é um esforço. Não é fácil. A gente precisa entender que existe uma atitude responsável mediante isso aí, muito mais racional do que emocional. Não dá para ser emocional nesse momento, por mais que a gente esteja triste, né? Só que é levantar a cabeça, bater no peito e bancar isso. Porque Satanás vai tentar, cara, nos atacar com uma ansiedade absurda nisso aí. E aí eu lembrei do que eu preguei no último culto de solteiros, que lá em Filipenses, inclusive, 4, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, cara, quando a gente está numa situação onde a gente olha para o futuro e a gente não sabe o que esperar do futuro, e a gente está tipo assim, cara, eu vou recomeçar para daqui a 2 semanas, 1 mês, bum, vacilar de novo. Isso aí é uma mentira do inferno. Primeiro, porque você não é o Deus do futuro. Segundo, porque o Senhor, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza, né? E se você estiver em obediência, dependendo dele e confiando nele, cara, e decidido a traçar um caminho diferente e valorizar o que Cristo fez por você na cruz, não tem por que você ter essa projeção. Agora, se você realmente, agora, nesse momento de recomeço, já está profetizando lá na frente que vai dar ruim, é fato. Porque você já está declarando isso sobre você. Então, você precisa diariamente, e às vezes de hora em hora no seu dia, nos dias mais difíceis, declarar a verdade de Deus. Então, é olhar para o futuro e falar... É o que ele diz que nós somos, né? Não é o que a gente acha que a gente é. Mas é Exatamente. Que ele declara que a gente é o que a gente vai ser, né, mano? Exatamente, porque... E aí, essa passagem mexeu muito comigo, porque fala, cara, não andeis ansiosos, ou seja, não percam o tempo de vocês ansiosos com coisas que vocês não têm no controle, sabe? Tipo, o futuro é do Deus do futuro, mas dedicam o tempo de vocês à oração, à súplica, à ação de graça, sabe? E apresenta o seu pedido ao Senhor. Entrega o seu pedido ao Senhor. Tipo, olha, Deus, eu tô com essa situação aqui, tô com medo, tô receoso, na minha força não vai rolar, eu tenho certeza disso, eu preciso de você. E aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, ou seja, excede todo esse entendimento errado que você está tendo, vai guardar o coração de você, o seu coração, né? Que ao mesmo tempo que a Bíblia diz que, cara, o nosso coração é enganoso, ela também diz que dele procede a fonte de vida. Então, quando ele está guardado através da paz que excede todo o entendimento, a gente consegue experimentar a vida de Deus nas nossas emoções, né, que é representada pelo coração, e guardará a mente em Cristo, ou seja, Romanos 8. Cara, aqueles que são guiados pela carne têm a mente voltada para as coisas da carne, aqueles que são guiados pelo Espírito têm a mente guiada pelas coisas do Espírito. Sim, parece simples, é batata, mas é a realidade. Então, para mim, é algo que eu paro e falo assim, beleza, vamos lá, preciso assumir essa responsabilidade, preciso bancar isso, preciso me comprometer em bancar essa consequência, porque não é sobre mim. Ah, mas lá na frente. Vamos embora e vamos confiar no Senhor. Vamos fazer o hoje. É isso aí. Amém. Amém. Glória a Deus. E você, grande Davidson, o que você falaria aí para alguém que tá com uma certa dificuldade de recomeçar, tá querendo, ou tá tendo aí muita confusão na mente, pensando se tenta ou não tenta recomeçar? Como que
você enxerga essa situação? O que você faria, aconselharia? O que você já viveu? Fala aí. Cara, é aquilo que a gente falou durante o podcast inteiro, que recomeçar é difícil. Só que uma coisa que me vem muito à memória nessa questão é Jeremias, ele fala que eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Por quê? O que acontece? Cara, parte muito daquela parada que o Iago falou sobre como você recomeça. A palavra, ela nos garante que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Ou seja, você recomeça a sua caminhada com uma cabeça de tipo assim, cara, eu sou mais que vencedor. Então, se eu tô sendo guiado por Cristo, se ele tá me chamando para fazer uma coisa, Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por ele. Ou seja, se eu sou chamado a recomeçar, se eu estou vivendo um recomeço chamado por Deus, assim como foi com Abraão, cara, no final, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Não tem como eu fugir disso, sabe? É algo que eu preciso ter a certeza de que tudo que ele falou na palavra não é mentira. Então, se tudo isso é uma promessa, eu vou viver essa promessa. Então, tipo, cara, não tem como eu projetar algo com o Senhor e achar que vai dar errado, porque a palavra diz que ele é vencedor. Como é que eu vou projetar algo se a palavra já disse que ele venceu tudo? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tipo assim, cara, em tudo ele já garantiu a vitória pra gente. O que muitas vezes faz com que a gente não queira começar algo é a falta de fé. E aí isso já é um outro tema. Mas se a gente ter confiança naquilo que o Senhor fala, se a gente tem certeza daquilo que o Senhor prometeu, e cara, a palavra dele tem centenas e centenas, milhares e milhares de promessas. Se a gente crê nessas promessas, cara, não tem como a gente começar algo projetando algo ruim, porque com o Senhor existe a vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nenhum momento ele fala que a vontade dele é ruim. A vontade de Deus é ruim. Não, tem coisas que a gente vai ter que suportar, a gente vai passar pelas aflições, mas mesmo passando pelas aflições, nós iremos vencer elas. É uma promessa. Então, se a gente for projetar algo para o futuro, cara, tudo de ruim que pode acontecer, sabendo que você é chamado por ele, vai cooperar para o seu bem. E quando chegar lá na frente, você vai falar, caraca, eu passei por tudo isso aqui, mas valeu a pena. Porque eu estou no lugar que o Senhor desejava que eu estava, que eu pudesse estar. Eu estou no lugar que o Senhor almejou. Se o Senhor fez um projeto para mim lá no ventre da minha mãe, e você chegar nesse projeto e você sentir que, cara, não, hoje eu estou no lugar que o Senhor sonhou para mim. Então eu creio que é muito isso, de tipo, cara, trazer à memória aquilo que te traz esperança. Por que você vai começar? Por que você está aqui? Qual é o seu objetivo? E se teu objetivo é fazer e viver pelo Senhor, cara, é isso que vai te dar força até o final. E só um parêntesezinho sobre a outra pergunta sobre a vergonha, é que, cara, uma coisa que eu mais tenho é essa questão da vergonha quando eu falho. Mas eu já identifiquei o quê? Que a vergonha, ela tá totalmente linkada com orgulho. De tipo assim, cara, se eu tenho vergonha do que vão pensar de mim, é porque eu tenho orgulho dentro de mim, de tipo assim, cara, se eu tô preocupado com o que vão pensar de mim, eu tô com orgulho dentro de mim sobre como as pessoas me olham. E muitas vezes, quando o orgulho entra, a gente esquece o que o Senhor tá pensando da gente. Tipo assim, cara, essa situação tá com vergonha porque a opinião que mais importa é a dele. Só que às vezes a gente, com o nosso orgulho, inverte as coisas e faz com que a opinião dos outros seja mais importante que a do Senhor. E aí a gente quer manipular tudo, trazer tudo pro nosso meio, fazer tudo da nossa vontade. É aquele tudo bem que você fala que tá bem, mas você tá sangrando por dentro. É aquela omissão que você faz para não contar a verdade, e aí você se manipula dizendo que não está mentindo, só que ao mesmo tempo que você tem a opinião dos homens, o Senhor está olhando para você com uma cara de tristeza. E aí, do que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, tipo, cara, a gente não pode deixar que o nosso orgulho nos roube daquilo que o Senhor tem para nós, porque mais importa que ele pense melhor da gente do que os homens possam nos ver como pessoas boas.
mais importa o que ele acha sobre nós do que o que os outros vão achar sobre nós. Então, se, cara, a gente tá passando por uma situação de vergonha, cara, expõe isso, porque a opinião dele no final é a que mais importa. E por mais que seja dolorido, isso é chato às vezes passar por situações onde você vai ter que lidar com as consequências. Mas é melhor lidar com as consequências estando com o Senhor do que você não enfrentar essas consequências e achar que está com Ele e no dia que Ele voltar, Ele falar que não te conhece. Então, só abrindo esse parênteses aí, e aí passa pro Iago, que ele é perfeito para encerrar as coisas, né? Passa pro Caleb. Não, mas é isso, família. Então, bom, com isso tá perfeito. Fechou, né? Fechou com chave de ouro aí, pelo amor de Deus. Fechou com chave de ouro. Não tem nem o que falar mais. Que isso? Dorme com esse barulho. Dorme com esse barulho. Glória a Deus. Mas o mais importante é que a gente tenha essa disposição em Deus de recomeçar, de ir uma e outra vez e quantas vezes for necessária até que ele venha. Tá todo mundo na caminhada, tá todo mundo no processo, ninguém é perfeito, às vezes a gente vai... O importante é não ficar para trás, nem que tu entre se arrastando no reino de Deus. Meu irmão, vai com o que tem, se dá para correr, corre, se dá para pular, pula, se arrasta, mas o importante é a gente não desistir, não ficar para trás e continuar buscando o Senhor até que ele venha. Não? Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Vamos encerrar, né? Porque a gente sabe que, cara, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar aqui 2 horas falando. Vai embora. Mas o Senhor é bom. Família, a gente está muito feliz aí com esse novo modelo. A gente espera que vocês sejam muito abençoados pelo Senhor. A gente pede para que vocês recebam essa palavra de verdade, que vocês recomecem quantas vezes forem necessárias, porque o Senhor, ele nos deu essa oportunidade, né? Então, no mais é isso. Se inscreva no canal, acompanhe a gente lá no Spotify também. Não deixa de dar o teu joinha, porque aí, cara, para o vídeo poder alcançar mais pessoas e mais vidas serem impactadas. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse novo modelo. Sei lá, dica de tema, indicação para a gente convidar aí a galera. Deixa Deus te usar, isso aí. Deixa Deus te usar. E a gente tá junto aí. E aí, como que vai funcionar, né? Na próxima quarta, a gente lança mais um Cafofo Express, que é o nosso videozinho ali mais rápido, falando sobre um tema. Já vou dar spoiler aí que o próximo vai ser o do Caleb. Então, ó, já prepara aí, ó. Vai ser bênção. E na outra quarta, a gente vai ter mais um episódio do Cafofo Cast. Então, quarta sim, quarta não, a gente tem Cafofo Cast, quarta sim, quarta não, a gente tem Cafofo Express. Então, toda quarta-feira a gente tá junto aqui no YouTube e no Spotify. Então, a gente conta com vocês aí. Valeu? Se vocês quiserem falar aí mais alguma coisa. Valeu, família. Vocês. Tamo junto. Amo vocês. Não deixem a chama apagar. É isso aí, galera. Até o próximo. Um abraço. Um abraço, família. Vamos.